Em 4 de julho de 1946, mais de 100 mil pessoas presenciaram em Gdansk uma execução pública sem precedentes. 11 ex-funcionários do campo de concentração de Stutthof foram enforcados numa colina diante da multidão. As autoridades polonesas buscavam algo mais que justiça. Queriam mostrar ao mundo que a impunidade havia terminado. 5 mulheres e 6 homens, todos vinculados ao aparato de extermínio nazista, foram condenados após um julgamento breve, mas devastador. Haviam sido guardas, médicos, chefes de vigilância. A sentença foi clara: crimes de guerra, assassinatos sistemáticos, tortura. As execuções não foram privadas nem rápidas. Converteram-se num espetáculo coletivo, carregado de tensão, vingança e simbolismo. Por que se escolheu fazê-lo diante de dezenas de milhares de testemunhas? Que papel desempenharam as mulheres executadas na maquinaria nazista? E por que nem todos foram julgados da mesma maneira? O dia que a justiça enforcou as execuções públicas, em Gdansk. Em 4 de julho de 1946, uma multidão estimada entre 100 mil e 200 mil pessoas se congregou em Biskupia Gorka, uma colina situada nos arredores de Gdansk. O governo polonês havia organizado a execução pública de 11 condenados por crimes de guerra cometidos no campo de concentração de Stutthof. As autoridades não só cumpriam com uma sentença judicial, senão que materializavam um ato simbólico de justiça popular após os horrores do regime nazista. As forcas foram construídas sobre plataformas elevadas, desenhadas especificamente para permitir a observação direta de toda a população presente. Várias estruturas de madeira se alçavam imponentes sobre a colina, criando um cenário que combinava a solenidade judicial com o espetáculo público. A magnitude do evento respondia ao interesse social por ver castigados os responsáveis diretos dos crimes de guerra, assim como a necessidade do novo Estado polonês de reafirmar sua autoridade sobre o território recém-liberado. Entre os 11 condenados se encontravam figuras-chave do aparato repressivo de Stutthof. Johann Pauls, suboficial das SS, havia ocupado o cargo de chefe do corpo de vigilância do campo, conhecido como Lagerführer. Sua responsabilidade abarcava a supervisão direta das operações diárias do campo, incluindo as execuções e a manutenção do regime de terror que caracterizou Stutthof durante seus anos de funcionamento. As 5 mulheres condenadas haviam servido como auxiliares do Corpo de Vigilância Feminino, conhecidas oficialmente como SS Aufseherinnen. Sua participação no sistema repressivo não havia sido passiva nem menor. Os testemunhos recolhidos durante o julgamento demonstraram sua colaboração direta em assassinatos, torturas e a implementação de políticas de extermínio dentro do campo. Sua presença entre os condenados rompia com as narrativas tradicionais que minimizavam a participação feminina nos crimes do Terceiro Reich. Os 5 homens restantes haviam desempenhado diversos papéis dentro da estrutura do campo: guardas das SS, pessoal administrativo e outros colaboradores responsáveis de crimes cometidos diretamente contra os prisioneiros. A seleção destes acusados para o primeiro julgamento se baseou na solidez das provas acumuladas pelas comissões soviéticas e polonesas desde a liberação do campo em maio de 1945. O processo judicial se havia desenvolvido entre abril e maio de 1946 em Gdansk. O tribunal estava composto por juízes poloneses que atuavam com base no decreto de 31 de agosto de 1944, uma lei especial emitida pelo Comitê Polonês de Liberação Nacional, que permitia o processamento de criminosos de guerra e colaboradores do regime nazista em território polonês. Os cargos apresentados abarcavam múltiplas categorias de crimes contra a humanidade: assassinato massivo de civis, cumplicidade em genocídio e violações sistemáticas dos direitos dos prisioneiros protegidos pelo direito internacional. As provas demonstraram a participação direta dos condenados em seleções para a câmara de gás, torturas físicas e psicológicas, homicídios mediante injeções de fenol, asfixias, enforcamentos e execuções extrajudiciais. O tribunal também estabeleceu sua responsabilidade na exposição deliberada de prisioneiros a condições inumanas que derivaram em mortes massivas.
As provas utilizadas incluíram testemunhos de mais de 90 sobreviventes, documentos administrativos do campo, registros fotográficos obtidos após a liberação e confissões parciais por parte de alguns acusados. A determinação de 11 condenações à morte foi executada sem demora, sem oferecer direito de apelação aos sentenciados. Esta decisão foi legalmente permitida sob a lei marcial imposta nos territórios liberados, refletindo a urgência das autoridades polonesas por demonstrar que os crimes nazistas não ficariam impunes. As execuções de 4 de julho de 1946 representaram um dos primeiros atos judiciais contundentes realizados na Europa do Leste após o Holocausto. A diferença dos julgamentos de Nuremberg, onde os procedimentos foram mais prolongados e focados em altos comandos, os processos na Polônia apontaram a castigar executores diretos do genocídio, aquelas pessoas que dia a dia haviam implementado o sistema de terror dentro dos campos. Stutthof, o nascimento de um inferno na Terra. O campo de concentração de Stutthof foi estabelecido em 2 de setembro de 1939, apenas um dia depois do início oficial da Segunda Guerra Mundial, com a invasão alemã à Polônia. Sua criação foi autorizada pela chefia de polícia da cidade livre de Danzig, então já anexionada de facto pelo Terceiro Reich. Esta rapidez no estabelecimento do campo revela o planejamento prévio dos nazistas para implementar medidas repressivas imediatas nos territórios ocupados. A diferença de campos mais tardios que foram integrados diretamente no sistema de concentração das SS, Stutthof começou como um campo de internamento civil, sem estar sob o controle direto da Inspeção Geral de Campos de Concentração em Berlim. Esta característica inicial o converteu numa ferramenta autônoma de repressão política, desenhada especificamente para as necessidades regionais das autoridades nazistas na região báltica. O propósito imediato de Stutthof foi encarcerar membros da elite intelectual e política polonesa do Voivodato de Pomerânia e a região de Danzig. Neste contexto, se inscrevia dentro do plano mais amplo conhecido como Intelligenzaktion, a campanha sistemática de extermínio dirigida pelas SS e a Gestapo para eliminar toda possível resistência ao domínio alemão nos territórios recém-ocupados do oeste da Polônia. As primeiras vítimas do campo foram figuras proeminentes da sociedade polonesa. Sacerdotes católicos, mestres, funcionários públicos, jornalistas, advogados e outros líderes comunitários. Esta seleção não era casual, senão que respondia à estratégia nazista de decapitar a estrutura social polonesa para facilitar a colonização alemã destes territórios. A eliminação da intelectualidade polonesa formava parte do projeto mais amplo de transformar estas regiões em espaço vital alemão. Durante seus primeiros meses de funcionamento, Stutthof esteve sob a jurisdição do chefe de polícia de Danzig, Max Henze, e não da Oficina Central de Segurança do Reich. Esta administração local, coordenada pelas SS e autoridades civis nazistas da região, permitiu uma maior flexibilidade nas operações do campo, adaptando-se às necessidades específicas da repressão na área báltica. A infraestrutura original era rudimentar. Um conjunto de barracões de madeira construídos numa zona pantanosa e boscosa ubicada aproximadamente a 36 quilômetros ao leste de Danzig. A área estava rodeada por cercas de arame farpado e carecia de instalações permanentes sofisticadas. Esta simplicidade inicial refletia o caráter provisório que inicialmente se atribuiu ao campo, embora logo se demonstraria que seu funcionamento se prolongaria durante toda a guerra. Em 1940, após uma ampliação progressiva e a chegada constante de novos prisioneiros, Stutthof já mostrava sinais de institucionalização mais complexa. Embora seguisse sendo administrado localmente, começou a receber prisioneiros de outras partes da Polônia ocupada, expandindo sua função além da repressão regional inicial. Durante este período, a mortalidade era extraordinariamente alta, principalmente devido à combinação letal de trabalhos forçados extenuantes, malnutrição severa e enfermidades sem tratamento médico. A transformação definitiva de Stutthof num campo de concentração controlado diretamente pelas SS ocorreu em janeiro de 1942. Heinrich Himmler,
o Reichsführer SS inspecionou pessoalmente as instalações e dispôs sua integração oficial no sistema de campos dirigido desde a Oficina Central de Economia e Administração das SS. Esta decisão marcou o fim da administração local e o início da burocratização sistemática que caracterizou o aparato concentracionário nazista. A incorporação formal implicou uma ampliação massiva das funções e estruturas do campo. Se iniciaram projetos de construção para novas instalações, se reorganizou completamente o sistema interno de vigilância e se implementou um processo de burocratização que incluía arquivos detalhados de cada prisioneiro. Esta mudança administrativa também abriu o campo a novas categorias de detidos, incluindo prisioneiros de guerra soviéticos, judeus de diversos países europeus, romani e civis deportados de múltiplos territórios ocupados. A partir de 1941, chegaram os prisioneiros de guerra soviéticos, considerados subhumanos pela ideologia nazista e tratados com extrema brutalidade. Milhares destes homens morreram em questão de semanas, muitas vezes sem sequer ser registrados formalmente nos arquivos do campo. Sua eliminação sistemática formava parte da guerra de extermínio que o regime nazista havia declarado contra a União Soviética. Em 1944, após a decisão de Himmler de evacuar muitos campos do leste ante o imparável avanço do Exército Vermelho, Stutthof se converteu num centro receptor crucial para judeus deportados desde a Lituânia, Letônia e os grandes campos de Auschwitz e Riga. Esta massiva afluência foi parte da última tentativa desesperada do regime de acelerar a implementação da solução final antes de sua inevitável derrota. Se calcula que aproximadamente 50 mil judeus foram deportados a Stutthof durante 1944, criando condições de aglomeração extrema que exacerbaram a mortalidade. A tipologia final de prisioneiros era extraordinariamente diversa, desde membros da resistência polonesa, homossexuais, testemunhas de Jeová e prisioneiros comuns, até mulheres e crianças judias consideradas não aptas para o trabalho escravo. Stutthof experimentou uma transformação estrutural significativa durante seus anos de funcionamento. O que começou como uma instalação modesta se converteu num complexo industrial e de extermínio dividido em múltiplos setores especializados. Zonas de prisioneiros separadas por gênero, quartéis das SS, torres de vigilância, crematórios, câmaras de gás, cozinhas, enfermarias e extensas áreas administrativas. A infraestrutura principal estava delimitada por cercas eletrificadas de alta tensão e sistemas de segurança que faziam virtualmente impossível qualquer tentativa de fuga. O campo também incluía uma zona industrial, onde os prisioneiros eram explorados sistematicamente para produzir bens, especialmente para empresas do armamento alemão como DAOI, Focke-Wulf, Steyr e outras corporações que operavam mediante convênios lucrativos com a administração das SS. Uma das particularidades mais notórias de Stutthof foi sua flexibilidade funcional. Enquanto outros campos eram definidos estritamente como centros de extermínio ou de trabalho forçado, Stutthof operou simultaneamente como campo de trânsito, campo de concentração tradicional, subcentro industrial e em etapas avançadas como estação de extermínio parcial. Esta natureza polivalente o converteu num ponto-chave para redistribuir prisioneiros para outros destinos letais, como Auschwitz ou Grossrosen, mas também num nodo final para milhares que nunca foram transferidos. A evolução do campo também refletiu as prioridades estratégicas do regime nazista em cada fase da guerra. Durante os primeiros anos, o objetivo principal foi o controle da população polonesa local mediante o medo e a eliminação seletiva. Entre 1939 e 1941, mais de 70% dos internos eram cidadãos poloneses presos por motivos políticos ou por pertencer a instituições culturais, religiosas ou acadêmicas. Após a invasão da União Soviética em 1941, o número de prisioneiros soviéticos aumentou de forma drástica, muitos dos quais foram assassinados em massa por inanição ou execução direta nos meses seguintes à sua chegada.
A expansão de Stutthof em 1942 incluiu a introdução de tecnologia administrativa moderna. Se implementaram registros centralizados mecanizados, se atribuíram números de prisioneiro com critérios logísticos estandardizados e se estabeleceu um sistema de fichas médicas que longe de cumprir uma função sanitária, permitia classificar os internos segundo sua capacidade para o trabalho ou seu destino imediato nas câmaras de gás. Este modelo burocrático, introduzido por ordem direta da WWHA, Oficina Central de Economia e Administração, converteu Stutthof num exemplo de como a eficiência administrativa foi integrada ao projeto genocida. A localização do campo também respondia a interesses geoestratégicos. Sua proximidade ao porto de Danzig facilitava a recepção de transportes marítimos e ferroviários desde os países bálticos e a Prússia Oriental, o qual permitiu seu uso como ponto de destino para ondas de deportações tardias em 1944. Mecanismos da morte, como operava a máquina do horror. O campo de concentração de Stutthof operou como um dos centros de extermínio mais duradouros do regime nazista, funcionando desde setembro de 1939 até maio de 1945. Durante estes anos, albergou mais de 110 mil prisioneiros, dos quais aproximadamente 65 mil perderam a vida. A estrutura de repressão do campo combinou execuções sistemáticas, condições deliberadamente inumanas de vida, exploração laboral até a morte e mecanismos sofisticados para ocultar as provas dos crimes cometidos. Desde suas primeiras semanas de funcionamento, Stutthof foi cenário de execuções sistemáticas que marcaram o tom de brutalidade que caracterizaria o campo durante toda sua existência. A diferença de campos como Auschwitz ou Majdanek, que foram especificamente desenhados como centros de extermínio industrial, Stutthof não foi originalmente concebido com este propósito, mas sim serviu desde o início como lugar de eliminação seletiva de elementos considerados perigosos pelo regime nazista. Em janeiro de 1940, 89 líderes intelectuais e religiosos poloneses foram executados por fuzilamento no bosque próximo ao campo, marcando o início oficial das matanças massivas sob o plano Intelligence Action. Estas vítimas não foram selecionadas ao acaso, senão que representavam figuras especificamente identificadas pelas autoridades nazistas como elementos-chave da resistência potencial polonesa. O grupo incluía professores universitários, sacerdotes católicos, funcionários judiciais e líderes comunitários, cuja eliminação formava parte da estratégia mais ampla de decapitação da sociedade polonesa. As execuções mediante injeções de fenol começaram a aplicar-se sistematicamente a partir de 1941, quando o campo ficou sob controle direto das SS. Este método, desenvolvido inicialmente em outros campos de concentração, consistia na introdução de entre 5 e 10 mililitros de ácido fênico diretamente no coração da vítima, provocando uma parada cardíaca quase instantânea. Estas injeções letais se realizavam habitualmente nos barracões designados como enfermarias, sob a supervisão direta do pessoal médico do campo e, em muitos casos, dos próprios oficiais das SS. Os registros médicos eram sistematicamente falsificados ou destruídos imediatamente depois das execuções, uma prática que dificulta enormemente a quantificação exata de vítimas por este método, embora os testemunhos de sobreviventes sugiram que se aplicou a milhares de prisioneiros. As execuções também serviam como ferramenta de castigo coletivo e como mecanismo psicológico para infundir terror na população do campo. Em numerosos casos, prisioneiros eram executados publicamente diante de outros internos para dissuadir tentativas de fuga, atos de resistência ou simplesmente para manter um clima de terror absoluto. Estas ações se realizavam sem nenhum tipo de julgamento nem procedimento formal, refletindo a autoridade absoluta que exerciam as SS sobre a vida e morte dos prisioneiros. Em junho de 1944, Stutthof foi equipado com uma câmara de gás e começaram as execuções massivas mediante Zyklon B, o mesmo pesticida utilizado em outros campos de extermínio como Auschwitz e Majdanek. A introdução deste método correspondia a uma etapa tardia do campo, quando se intensificou dramaticamente a deportação de judeus desde os territórios bálticos, Hungria e outros países europeus ocupados.
A câmara de gás de Stutthof era significativamente menor em tamanho comparada com as instalações industriais de Auschwitz. Se tratava de um recinto construído em tijolo, com capacidade para entre 100 e 150 pessoas, sem sistemas complexos de ventilação nem mecanismos industriais sofisticados para a eliminação massiva de cadáveres. Esta infraestrutura mais rudimentar não impedia sua efetividade letal, mas sim limitava a velocidade do processo de extermínio. As execuções na câmara de gás se levavam a cabo várias vezes por semana, frequentemente com vítimas selecionadas no momento por sua idade avançada, debilidade física ou suposta inutilidade para o trabalho forçado. Este método foi implementado especificamente para acelerar o ritmo de extermínio ante o iminente avanço soviético e o iminente colapso da Frente Oriental. Milhares de mulheres e crianças judias, trazidas desde a Lituânia, Letônia e Polônia Central, foram assassinadas nesta câmara de gás durante os últimos meses do funcionamento do campo. Além de Zyklon B, há evidências documentais de que, em certos momentos, se utilizaram gases de escape de caminhões como método improvisado de execução. Esta técnica, conhecida por seu uso em outros campos do leste, consistia em introduzir prisioneiros em compartimentos fechados, onde se redirecionavam os gases tóxicos do motor. Embora menos eficiente que o Zyklon B, permitia eliminar grupos de pessoas sem construir infraestrutura permanente e foi empregado em fases críticas onde o crematório não dava conta. Em ocasiões, se organizavam simulacros de inspeção médica, que na realidade eram seleções letais. Oficiais SS e pessoal sanitário percorriam os barracões, sinalizando com luvas ou bastões a quem seriam conduzidos ao crematório ou à câmara de gás. Este sistema de seleção camuflada permitia manter uma aparência de controle sanitário enquanto se executavam decisões sistemáticas de extermínio. Algumas provas também apontam a utilização de cães treinados pelas SS para executar ou mutilar prisioneiros. Estes animais, treinados para atacar por comandos específicos em alemão, eram utilizados como castigo exemplar ou método de tortura pública. Testemunhos posteriores descrevem cenas nas quais internos eram amarrados e deixados à mercê dos cães, sob a vigilância direta dos guardas, quem observavam sem intervir. Além das execuções diretas, o sistema de repressão em Stutthof se sustentava em condições de vida deliberadamente letais que garantiam uma mortalidade massiva sem requer intervenção direta dos verdugos. A aglomeração era extrema. Os barracões haviam sido desenhados originalmente para 100 pessoas, mas rotineiramente albergavam mais de 300. As camas consistiam em estruturas de 3 níveis sem colchões, obrigando os prisioneiros a dormir sobre madeira nua ou palha infestada de parasitas e roedores. A alimentação proporcionada aos prisioneiros consistia unicamente em sopa aquosa, preparada com desperdícios e uma pequena porção de pão negro de qualidade inferior, totalizando entre 800 e 1.200 calorias diárias, muito abaixo do mínimo necessário para a sobrevivência humana básica. Esta desnutrição sistemática causava uma rápida deterioração física, agravada por jornadas laborais extenuantes que se estendiam entre 12 e 14 horas diárias, em condições de temperaturas extremas durante o brutal inverno báltico. As enfermidades contagiosas eram endêmicas no campo e deliberadamente não se tratavam. Tifo, disenteria, tuberculose, escorbuto e múltiplas infecções causaram dezenas de milhares de mortes. Os prisioneiros que adoeciam eram frequentemente trasladados à chamada Revier, ou enfermaria, onde, em lugar de receber atenção médica, eram abandonados sem tratamento ou diretamente executados mediante injeção letal ou gaseamento. Os castigos físicos formavam parte integral do regime disciplinar do campo, aplicando-se por infrações reais ou imaginárias. Estes incluíam açoites públicos com chicotes de couro, suspensão prolongada pelos pulsos, encarceramento em celas de isolamento sem luz nem ventilação, privação total de alimento durante dias e exposição ao frio extremo sem roupa. Estes castigos se aplicavam por transgressões mínimas: falar sem permissão, mover-se fora da formação atribuída, trabalhar a ritmo considerado insuficiente ou inclusive manifestar emoções como chorar. Stutthof operou extensivamente como campo de trabalho escravo para a economia de guerra alemã, estabelecendo convênios lucrativos com empresas privadas e estatais que utilizaram mão de obra prisioneira em condições de absoluta exploração.
Empresas como DAB, Focke-Wulf Flugzeugbau e Steyr se beneficiaram sistematicamente deste sistema, pagando tarifas mínimas à administração das SS por cada trabalhador utilizado. Os prisioneiros eram enviados diariamente a oficinas industriais, estaleiros, campos de cultivo e obras de infraestrutura militar. Trabalhavam entre 10 e 14 horas diárias, sem equipamentos de proteção, sem descansos programados e frequentemente em ambientes tóxicos ou extremamente perigosos. Muitos morriam por colapso físico, acidentes laborais deliberadamente ignorados ou castigos após rendimentos considerados insuficientes pelos supervisores. As oficinas mais mortais eram as vinculadas à produção de componentes metálicos para a Luftwaffe. Ali, os prisioneiros manipulavam materiais inflamáveis ou tóxicos sem máscaras nem luvas, expostos a temperaturas extremas e turnos prolongados. As queimaduras, inalações e desmaios eram comuns. Não se lhes permitia parar. Quem se desvanecia era retirado com pás ou carros e raramente sobrevivia ao dia seguinte. Alguns prisioneiros, considerados não aptos para o trabalho, mas ainda utilizáveis, eram atribuídos a tarefas de limpeza de latrinas ou traslado de cadáveres. Esta categoria intermediária tinha uma expectativa de vida de apenas semanas. A proximidade constante a corpos em decomposição e a falta de higiene garantiam uma morte rápida por infecção ou colapso imunológico. Estas tarefas eram vistas como castigos disfarçados de funções menores, e quem as cumpria sabia que não tinham retorno. A rede de subcampos de Stutthof, especialmente em lugares como Proust, Bromberg e Thorn, também foi utilizada intensivamente para este propósito de exploração laboral. A administração do campo recebia pagamentos regulares por cada trabalhador proporcionado, convertendo efetivamente os prisioneiros em unidades econômicas rentáveis para o sistema das SS. Esta monetização da vida humana representava uma forma particularmente cínica de genocídio econômico. O trabalho forçado não era simplesmente uma forma de exploração econômica, senão uma ferramenta adicional e deliberada de extermínio. Aos prisioneiros mais débeis se lhes exigiam rendimentos físicos impossíveis de alcançar, garantindo sua deterioração acelerada e morte em poucos meses. Esta estratégia permitia aos administradores do campo manter estatísticas de produtividade enquanto simultaneamente eliminavam a população prisioneira. Com o avanço imparável do Exército Vermelho em 1944 e princípios de 1945, as autoridades do campo começaram uma campanha sistemática e desesperada de eliminação de evidências. Esta operação incluía a cremação massiva de cadáveres acumulados em fossas comuns, a destruição completa de documentos administrativos comprometedores e o desmantelamento de instalações de extermínio. O crematório de Stutthof, instalado originalmente para incinerar corpos individuais de maneira discreta, foi ampliado e modificado para processar até 150 cadáveres diários. Porém, esta capacidade resultou insuficiente ante o volume de mortes, pelo que as autoridades recorreram ao enterro massivo em fossas abertas escavadas nos bosques circundantes e à queima de corpos ao ar livre utilizando combustível improvisado e madeira dos barracões. As SS ordenaram especificamente a exumação de fossas antigas para incinerar os restos previamente enterrados. Os encarregados destas operações eram denominados Sonderkommandos temporais, recrutados entre os prisioneiros mais débeis, com a promessa falsa de uma possível comutação de pena. Na prática, sua função era trasladar, empilhar, incinerar e enterrar cadáveres para logo ser executados pelas SS e enterrados junto aos restos que haviam tentado ocultar. Os poucos sobreviventes que lograram escapar relataram detalhes escalofriantes sobre o cheiro permanente de carne queimada, a mistura de restos humanos com lama e neve, e o uso de dentes de ouro extraídos antes da cremação. Estas ações desesperadas buscavam evitar que os aliados pudessem documentar completamente a magnitude dos crimes cometidos e estabelecer responsabilidades específicas. Apesar destes esforços sistemáticos de ocultamento, quando o campo foi finalmente liberado em maio de 1945, as forças soviéticas encontraram evidências irrefutáveis do extermínio. Restos humanos sem enterrar espalhados pelo terreno,
instalações de cremação ainda fumegantes, montanhas de roupa e objetos pessoais das vítimas e documentação incompleta, mas suficiente para confirmar os métodos de assassinato empregados e a escala industrial do genocídio perpetrado em Stutthof. As mulheres das SS. Participação feminina em Stutthof. A participação feminina nos crimes do Terceiro Reich representa um dos aspectos mais perturbadores e menos compreendidos do aparato genocida nazista. No campo de concentração de Stutthof, mais de 130 mulheres serviram como guardiãs entre 1942 e 1945, desempenhando papéis cruciais na implementação do sistema de terror e extermínio. Estas mulheres, conhecidas formalmente como SS-Aufseherinnen, não eram simplesmente observadoras passivas, senão participantes ativas na maquinaria de morte nazista. O processo de recrutamento destas mulheres começou com chamadas públicas dirigidas a alemãs jovens, geralmente de entre 20 e 35 anos, para apoiar o esforço de guerra em funções consideradas apropriadas para seu gênero. Muitas delas chegaram através do Bund Deutscher Mädel, o ramo feminino das juventudes hitlerianas, onde haviam recebido anos de formação ideológica, física e disciplinar que as preparavam psicologicamente para aceitar e participar em atos de violência extrema. Ao intensificar-se o conflito e expandir-se exponencialmente o sistema de campos no leste europeu, a necessidade de pessoal aumentou dramaticamente, levando a campanhas de recrutamento mais intensivas em regiões próximas aos campos, como Prússia Ocidental e a região de Danzig. As autoridades nazistas apresentavam estas posições como oportunidades de serviço patriótico, oferecendo salários relativamente atraentes, alojamento e a possibilidade de ascensão dentro da hierarquia do campo. As novas recrutas eram treinadas em subcampos especializados como Bromberg Ost, onde recebiam instrução não só em técnicas básicas de vigilância e castigo físico, senão também em métodos para conduzir inspeções, realizar seleções para o trabalho forçado e participar na gestão logística de prisioneiros durante os traslados massivos. O programa de treinamento durava entre 4 e 6 semanas e incluía doutrinamento ideológico intensivo sobre os princípios fundamentais do nacional-socialismo e os supostos fundamentos científicos da questão judia. As Aufseherinnen estavam organizadas numa estrutura hierárquica interna que ia desde a simples supervisora até o posto de Oberaufseherin ou supervisora-chefe, um título reservado para mulheres com responsabilidades sobre blocos inteiros do campo ou a administração de vários subcampos simultaneamente. Embora geralmente trabalhassem sob supervisão masculina de oficiais das SS, gozavam de uma autonomia operativa significativa no trato direto com os prisioneiros, autonomia que frequentemente se traduzia em abusos sistemáticos e excessos documentados. Jenny Wanda Barkman representa um dos casos mais notórios de brutalidade feminina em Stutthof. Atribuída ao campo em 1944 à idade de 22 anos, rapidamente se distinguiu por sua atitude sádica para com as prisioneiras, as quais golpeava rotineiramente, humilhava publicamente e selecionava arbitrariamente para as câmaras de gás. Sua presença física, considerada atraente e elegante por padrões convencionais, gerava nos prisioneiros uma mistura desconcertante de temor e horror, ganhando-se os apelidos de Bela Besta e Espectro Formoso. Barkman havia aspirado inicialmente a uma carreira como modelo de moda em Hamburgo, utilizando sua beleza natural para oportunidades comerciais. Porém, o chamado ideológico do regime nazista e as oportunidades de poder que oferecia o sistema concentracionário a atraíram para uma trajetória completamente diferente. Suas companheiras de campo a apelidaram Bela Besta e Espectro Formoso, nomes que capturavam a contradição inquietante entre sua aparência física e sua brutalidade sistemática. Gerda Steinhoff ascendeu com rapidez extraordinária até converter-se numa das guardiãs de mais alto posto em todo o sistema de Stutthof. Seu papel foi fundamental na supervisão de subcampos como Bromberg Ost, onde participou ativamente em seleções para a morte e supervisionou pessoalmente execuções. Apesar de ter um filho pequeno em casa, se destacou por sua completa ausência de empatia e seu entusiasmo pelas tarefas mais violentas atribuídas às guardiãs. Wanda Klaff, embora mais reservada em seu comportamento público, não era menos brutal em suas ações.
Foi atribuída inicialmente ao subcampo de Proust e posteriormente a Russochin, onde desenvolveu uma reputação particular por sua metodologia no castigo físico. Testemunhos de sobreviventes a descrevem como uma mulher metódica que havia estabelecido rotinas diárias de surras às prisioneiras durante as contagens matutinas, utilizando chicotes, bastões e objetos contundentes improvisados. Seu enfoque sistemático do castigo incluía inovações cruéis como obrigar as prisioneiras a escolher entre sair pela porta principal dos barracões, onde as esperava com o chicote, ou saltar pelas janelas, frequentemente resultando em feridas mais graves. Esta falsa escolha exemplificava a sofisticação psicológica da tortura que havia desenvolvido, combinando dor física com trauma psicológico de maneiras que maximizavam o sofrimento. Ewa Paradis, treinada especificamente em 1944, foi enviada ao subcampo de Bromberg-Ost, onde desenvolveu práticas especialmente cruéis que incluíam o uso de água gelada vertida sobre corpos nus durante o inverno báltico, além de sua participação regular nas seleções diárias para determinar quem viveria e quem seria enviado imediatamente à morte. Sua juventude, apenas 24 anos no momento de sua captura, contrastava dramaticamente com a sofisticação de sua crueldade. Durante os duros meses de inverno, gostava de verter água fria sobre os corpos nus das mulheres, instruindo-as a ficarem quietas. Se moviam, Ewa as açoitava até deixá-las inconscientes no chão. Sua falta de piedade ou empatia lhe ganhou uma reputação como uma das guardiãs mais cruéis, se não a mais cruel, em Bromberg-Ost. Elizabeth Becker, a mais jovem do grupo condenado, serviu como supervisora no subcampo SK-3 de Stutthof. Embora seu período de serviço tenha sido relativamente breve e não tivesse um histórico tão extenso como as outras mulheres, foi acusada por cumplicidade direta em múltiplos assassinatos e por ter participado em seleções que enviaram a dezenas de mulheres e crianças às câmaras de gás. Estes casos individuais não representam exceções aberrantes, senão exemplos sistemáticos do tipo de violência institucionalizada que as Aufseherinnen exerciam rotineiramente em Stutthof. Suas ações estavam respaldadas e encorajadas pela estrutura administrativa do campo, que proporcionava incentivos materiais e psicológicos para a brutalidade. As práticas abusivas implementadas pelas guardiãs seguiam padrões identificáveis e sistemáticos. Insultos constantes dirigidos a quebrar a dignidade humana das prisioneiras, castigos físicos arbitrários que não requeriam justificação alguma, privação deliberada de alimentos como forma de tortura psicológica e surras administradas como medida disciplinar rotineira. As guardiãs também organizavam castigos coletivos por infrações menores, cometidas por prisioneiras individuais, como caminhar fora de formação, atrasar-se no trabalho forçado ou simplesmente mostrar sinais de debilidade física. Evacuação final às Marchas da Morte. À medida que o Exército Vermelho avançava inexoravelmente para o oeste durante as primeiras semanas de 1945, a hierarquia nazista ordenou uma evacuação massiva e desesperada do sistema completo de campos de Stutthof. Em 25 de janeiro de 1945, começou uma das fases mais letais e brutais na história do complexo, as chamadas Marchas da Morte. Estas evacuações forçadas tinham múltiplos objetivos: trasladar os prisioneiros sobreviventes a outros campos no interior do Reich, apagar sistematicamente a evidência do genocídio perpetrado e evitar a todo custo que os prisioneiros caíssem vivos em mãos das forças soviéticas que poderiam servir como testemunhas dos crimes cometidos. Aproximadamente 50.000 prisioneiros, a maioria judeus e poloneses em estado físico deplorável, foram obrigados a abandonar o campo em condições desenhadas deliberadamente para maximizar a mortalidade durante o traslado. As temperaturas oscilavam entre os 15 e 20 graus abaixo de zero, típicas do brutal inverno báltico. Sem alimentos adequados, vestidos unicamente com a roupa ligeira do campo e num estado de desnutrição extrema após anos de cativeiro, os prisioneiros foram forçados a marchar durante dias ou semanas consecutivas, completamente expostos ao clima letal, a enfermidades epidêmicas e à violência sistemática dos guardas. Os sobreviventes que lograram sobreviver a estas marchas
testemunharam posteriormente que muitos de seus companheiros caíam exaustos a cada poucos quilômetros e eram imediatamente assassinados com um disparo na nuca, sem sequer tentar ajudá-los ou permitir um momento de descanso. Outros morriam por congelamento durante as paradas noturnas ao ar livre, ou por inanição quando as já escassas rações foram completamente suspensas. As rotas principais passavam através de pueblos rurais de Pomerânia, onde a população civil alemã observava, com uma mistura de temor e indiferença calculada, estes grupos de prisioneiros acorrentados avançando lentamente para uma morte praticamente segura. As rotas de evacuação não seguiam nenhum padrão logístico coerente e muitas vezes eram improvisadas sobre a marcha segundo as mudanças constantes na situação militar da frente oriental. Algumas colunas de prisioneiros se dirigiram para o oeste, em direção ao rio Oder. Outras foram obrigadas a caminhar em círculos sem destino aparente, vítimas do caos logístico que caracterizou os últimos meses do regime nazista. Numerosos subcampos foram também evacuados precipitadamente, enviando seus prisioneiros primeiro para Stutthof antes de incorporá-los às marchas para o oeste. As condições durante estas marchas eram desenhadas para ser letais. Em algumas etapas, os prisioneiros eram obrigados a caminhar entre 20 e 40 quilômetros diários por terrenos nevados e caminhos gelados, sem calçado apropriado e frequentemente descalços. As pausas para descanso eram extremamente escassas e se realizavam sobre a neve ou o gelo, sem refúgio nem proteção alguma contra os elementos. Aqueles que tentavam descansar mais tempo do estritamente permitido eram golpeados brutalmente com rifles e bastões, ou diretamente executados como escarmento para os demais. Quando as rotas terrestres ficaram completamente inutilizáveis devido ao fechamento progressivo do cerco soviético ao redor da região, as autoridades nazistas tentaram desesperadamente evacuar os prisioneiros sobreviventes por via marítima. Entre abril e maio de 1945, milhares de reclusos em estado crítico foram carregados em barcos comerciais improvisados, embarcações pesqueiras e barcaças militares sem condições mínimas de higiene, segurança ou capacidade, com a esperança desesperada de transportá-los para portos controlados pela Alemanha no oeste ou para territórios neutros como Dinamarca. Um dos episódios mais trágicos deste esforço desesperado de evacuação marítima foi o afundamento de múltiplas embarcações que transportavam prisioneiros desde a região de Danzig para destinos que incluíam a ilha dinamarquesa de Bornholm e portos alemães como Lübeck. Em numerosas ocasiões, estas embarcações sobrecarregadas foram atacadas por erro pela aviação aliada, que não tinha maneira de distinguir entre transportes de prisioneiros e barcos que levavam soldados alemães ou equipamento militar. O caso mais trágico foi o do SS Cap Arcona, um luxuoso transatlântico reconvertido em navio-prisão, afundado por caças-bombardeiros britânicos em 3 de maio de 1945 na Baía de Lübeck. Se estima que mais de 4.000 prisioneiros morreram no naufrágio. Embora este barco não transportasse exclusivamente prisioneiros de Stutthof, formava parte do mesmo plano geral de evacuação marítima. Em 9 de maio de 1945, exatamente 2 dias depois da rendição oficial e definitiva do Terceiro Reich, as tropas do Exército Vermelho entraram finalmente nas instalações principais do campo de concentração de Stutthof. Para esse momento, o campo havia sido completamente abandonado pelas SS e o pessoal administrativo alemão que se haviam retirado para o oeste haviam fugido sob identidades falsas ou haviam sido evacuados junto com as últimas unidades militares alemãs em retirada. Os soldados soviéticos encontraram unicamente uns 100 prisioneiros vivos, a maioria em estado crítico de saúde, escondidos em barracões ou refugiados nos bosques circundantes. Estes sobreviventes representavam uma fração mínima dos aproximadamente 110.000 prisioneiros que haviam passado pelas instalações de Stutthof e seus subcampos desde o início de seu funcionamento em 1939. As forças soviéticas encontraram o campo num estado de colapso e destruição quase total. Cadáveres sem enterrar espalhados por todo o terreno, barracões parcialmente demolidos ou incendiados, sistemas de esgoto e poços sépticos completamente superados e fornos crematórios parcialmente demolidos mediante explosivos.
As forças soviéticas, acompanhadas por correspondentes de guerra e fotógrafos oficiais, documentaram meticulosamente os restos encontrados no campo. Fotografias detalhadas, testemunhos dos sobreviventes, objetos pessoais das vítimas e fragmentos de documentação administrativa foram recompilados sistematicamente para servir como evidência irrefutável nos futuros julgamentos por crimes de guerra. Esta documentação exaustiva resultaria posteriormente crucial para sustentar os cargos específicos contra os oficiais, guardiães e colaboradores de Stutthof nos processos judiciais de 1946 e 1947. Justiça total quando os verdugos enfrentaram o veredicto. Após a liberação do campo de Stutthof e a recuperação parcial de seus registros administrativos, as autoridades da recém-formada República Popular da Polônia estabeleceram um tribunal especial para julgar membros do pessoal do campo que haviam sido capturados durante os meses posteriores ao final da guerra. Este processo judicial se enquadrou dentro do marco legal proporcionado pelo Decreto do Comitê Polonês de Liberação Nacional de 31 de agosto de 1944, conhecido oficialmente como o Decreto de Crimes Nazi-Hitlerianos, que autorizava especificamente a criação de tribunais extraordinários para julgar crimes de guerra cometidos em território polonês. O primeiro julgamento se celebrou em Gdansk entre 25 de abril e 31 de maio de 1946, convertendo-se num dos primeiros processos de justiça de pós-guerra celebrados integralmente por tribunais nacionais poloneses, embora desenvolvido em estreita cooperação técnica com as autoridades soviéticas de ocupação. O tribunal estava composto por juízes profissionais poloneses experientes em direito penal, com o apoio direto de fiscais designados pela Oficina do Fiscal-Geral do Estado, e a assessoria de observadores jurídicos soviéticos que proporcionavam orientação sobre padrões processuais estabelecidos nos julgamentos de Nuremberg. O processo foi deliberadamente público, com presença constante de representantes da imprensa nacional e internacional, diplomatas de países aliados e cidadãos poloneses que haviam sofrido diretamente sob a ocupação nazista. Esta abertura refletia um interesse institucional explícito por visibilizar o castigo exemplar dos crimes nazistas cometidos em solo polonês, assim como por estabelecer precedentes legais que servissem para futuros processos similares no país. Este primeiro julgamento foi historicamente significativo, não só por processar figuras de baixo e médio posto do aparato concentracionário, senão também por incluir mulheres como acusadas principais, refletindo um enfoque integral e sem precedentes na perseguição de todos os perpetradores do genocídio, independentemente de seu gênero ou posição hierárquica formal dentro do sistema nazista. O tribunal processou 13 acusados no total, 6 mulheres e 7 homens, incluindo supervisores do campo, ex-guardas das SS, pessoal médico que havia participado em experimentos e execuções, e vários capos, prisioneiros que haviam colaborado ativamente com a administração nazista em troca de privilégios mínimos. Todos foram acusados formalmente de crimes contra a humanidade e cumplicidade direta no assassinato sistemático de milhares de prisioneiros civis indefesos. As provas apresentadas durante o julgamento incluíram documentos originais recuperados nas ruínas do campo, registros parciais de deportação e extermínio que haviam sobrevivido às tentativas de destruição, ordens escritas assinadas pelos comandos das SS e testemunhos diretos de sobreviventes que haviam logrado identificar especificamente os acusados. Estas declarações testemuniais foram fundamentais para estabelecer os atos concretos cometidos por cada acusado individual, embora em vários casos se basearam necessariamente em identificação visual e reconstrução de fatos, sob circunstâncias de extrema dificuldade e trauma psicológico. Os advogados defensores argumentaram repetidamente que seus clientes eram simples subordinados que atuavam exclusivamente sob ordens superiores, sem autoridade de decisão pessoal nem conhecimento completo do destino final dos prisioneiros sob sua custódia. Alegaram sistematicamente que seus defendidos não tinham capacidade real de desobediência sem arriscar suas próprias vidas e que, portanto, não podiam ser considerados moralmente responsáveis das consequências de ações ordenadas por superiores hierárquicos.
Porém, o tribunal determinou de maneira unânime que estes argumentos eram legalmente insuficientes diante da magnitude e continuidade das ações criminais demonstradas, e que o princípio de obediência a ordens superiores não podia, sob nenhuma circunstância, eximir de responsabilidade penal pessoal em atos de tortura sistemática, assassinato direto ou cumplicidade consciente e ativa no extermínio massivo de civis. O tribunal condenou 11 dos 13 acusados à pena capital mediante enforcamento e aos outros 2 a penas prolongadas de prisão. As sentenças foram emitidas aplicando o princípio jurídico de autoria funcional, embora os acusados não tivessem desenhado pessoalmente as políticas gerais de extermínio. Seu papel ativo, consciente e entusiasta na execução prática dessas políticas os convertia em responsáveis diretos de crimes contra a humanidade. As penas capitais foram executadas sem demora em Gdansk em 4 de julho de 1946, no evento público que havia atraído mais de 100 mil espectadores e que representou um dos atos de justiça mais visíveis da Polônia de pós-guerra. O vice-delegado da prisão de Danzig, Alois Nowicki, esteve a cargo de organizar as execuções. Como não havia cordas disponíveis, fez com que os prisioneiros fabricassem as suas próprias com fibras vegetais. A parte mais difícil foi encontrar capelães católicos e protestantes dispostos a atender os condenados. Todos os ministros protestantes locais se negaram, alegando que nunca poderiam ser imparciais. A polícia secreta informou a Nowicki sobre um ministro alemão que se escondia em Sopot, quem foi encontrado encolhido num sótão, vestido com sua vestimenta religiosa e agarrado a uma mala. Os executores não se preocuparam pela formalidade. Aos criminosos não se lhes concedeu a honra de ser executados por um verdugo profissional. Uma frota de caminhões abertos levou os prisioneiros ao lugar de execução, com mãos e pernas amarradas. Os caminhões foram colocados sob as forcas e os condenados se puseram de pé na parte traseira. Se lhes colocou uma corda simples ao redor do pescoço e, quando se completaram os preparativos, cada caminhão avançou deixando-os suspensos. Não levavam capuz e se lhes deu uma queda curta, o que significava que morreram por estrangulamento em lugar de pescoço quebrado. As testemunhas afirmaram que alguns lutaram durante um tempo depois da suspensão. Os documentos mencionam que um homem e 2 mulheres lutaram com seus guardas antes de serem enforcados, embora não se especifique quais das mulheres mostraram resistência. O segundo julgamento de Stutthof, menos conhecido internacionalmente, mas igualmente significativo do ponto de vista jurídico, teve lugar em 1947, também em Gdansk. Nesta ocasião, se processaram 24 acusados adicionais, incluindo mais guardas do campo principal, pessoal administrativo de níveis intermediários e colaboradores médicos que não haviam sido incluídos no processo inicial de 1946, devido à sua captura tardia ou à necessidade de investigações mais prolongadas. A estrutura legal se manteve sob o mesmo decreto de 1944, mas o tribunal se focou especialmente no pessoal que havia trabalhado nos subcampos de Stutthof, particularmente em Bromberg-Ost, Praust e Hoppenbruch, onde também se haviam cometido abusos sistemáticos e assassinatos massivos. A recompilação de provas resultou significativamente mais complexa neste segundo processo, devido ao tempo transcorrido desde a liberação, a dispersão geográfica de documentos e testemunhas e a destruição mais completa de registros nos subcampos. Os cargos no segundo julgamento giraram novamente ao redor de crimes contra a humanidade, mas com ênfase particular no abuso sistemático de prisioneiros, a aplicação de castigos físicos desproporcionais, a participação em seleções para câmaras de gás e a negligência médica deliberada que havia resultado em mortes evitáveis. Várias testemunhas sobreviventes que haviam declarado no primeiro julgamento voltaram a apresentar testemunho, desta vez em relação aos novos acusados e eventos específicos nos subcampos. As sentenças do segundo julgamento foram variadas em sua severidade. 8 penas de morte, várias condenações à cadeia perpétua e outros castigos de prisão por períodos que oscilavam entre 10 e 25 anos. A diferença do processo anterior, neste segundo julgamento, se permitiu maior espaço processual para apelações e revisões, embora muito poucas destas apelações prosperaram ante tribunais superiores. Últimos processos, a memória convertida em condenação.
Durante décadas após os julgamentos imediatos de 1946 e 1947, a justiça alemã evitou processar sistematicamente a maioria dos implicados no sistema de campos de concentração. Salvo em casos onde se demonstrava participação direta em assassinatos, os tribunais consideravam insuficiente a mera pertença à estrutura genocida, o que deixou impunes milhares de colaboradores-chave. Este enfoque restritivo começou a mudar em 2011 com o julgamento de John Demjanjuk, que marcou um ponto de inflexão. Os tribunais alemães determinaram que participar conscientemente na operatividade diária de um campo de extermínio, ainda sem matar pessoalmente, bastava para imputar cumplicidade em genocídio. Esta doutrina reconhecia o caráter sistêmico do Holocausto e estendia a responsabilidade penal além dos executores diretos, abarcando desde pessoal de vigilância até trabalhadores administrativos. Esta mudança foi impulsionada por uma nova geração de juízes e fiscais sem vínculos com o nazismo e refletia um giro para uma justiça mais estrutural, que já não tolerava a defesa baseada em funções periféricas ou na obediência passiva ao regime. Sob esta nova perspectiva jurídica, o campo de Stutthof voltou ao centro do debate penal. Johann Rehbogen, ex-guarda do campo, foi processado em 2018 aos 94 anos. Se lhe acusou de cumplicidade em centenas de assassinatos cometidos entre 1942 e 1944. Embora o julgamento não chegou à sentença, suspenso por seu frágil estado de saúde, o caso refletiu o dilema ético e prático de julgar crimes de guerra cometidos havia mais de 70 anos por acusados idosos. Outro processo emblemático foi o de Bruno Day, julgado em 2020 em Hamburgo. Com 93 anos, foi declarado culpado de cumplicidade no assassinato de mais de 5.000 pessoas, ao ter servido como guarda de torre em Stutthof entre 1944 e 1945. Embora não esteve envolvido em atos individuais de violência, seu papel dentro do sistema genocida foi considerado penalmente relevante. Por ter sido menor de idade no momento dos fatos, o julgamento se levou a cabo ante um tribunal de menores, e a condenação foi de 2 anos de prisão em liberdade condicional. Estes julgamentos ilustraram como inclusive tarefas consideradas secundárias podiam facilitar o extermínio, e como o passo do tempo não devia neutralizar a prestação de contas. A jurisprudência resultante deixou claro que a função que cada indivíduo cumpria, já fosse vigiar, registrar ou transmitir ordens, podia constituir um elo indispensável na maquinaria do genocídio. O caso mais recente e simbolicamente poderoso foi o de Irmgard Furchner, secretária do comandante de Stutthof, entre 1943 e 1945. Acusada de cumplicidade no assassinato de mais de 11.000 pessoas, seu julgamento em Itzehoe, em 2021, marcou a primeira vez que uma mulher era processada na Alemanha por seu papel administrativo específico num campo de concentração. Furchner, de 18 anos no momento de seu ingresso ao campo, cumpria tarefas como transcrever ordens de deportação, gerir listas de prisioneiros e coordenar comunicações internas. Esta labor burocrática, segundo determinou o tribunal, era essencial para o funcionamento do aparato de extermínio. O acesso privilegiado que tinha à informação sobre seleções, execuções e traslados evidenciava seu conhecimento consciente do propósito do campo. O processo adquiriu notoriedade desde seu início, quando a acusada tentou fugir no dia do julgamento, sendo detida horas mais tarde. Durante o julgamento, a defesa sustentou que Furchner era uma jovem sem autoridade, presa numa estrutura que não compreendia por completo, sem alternativas realistas de desobediência. A fiscalia replicou que a responsabilidade não depende do posto nem da idade, senão do conhecimento e a colaboração ativa. Este argumento, já consolidado pela jurisprudência alemã posterior a 2011, foi chave na sentença. Em dezembro de 2022, Furchner foi declarada culpada e sentenciada a 2 anos de prisão condicional. Embora a pena tenha sido leve devido à sua idade avançada, o julgamento teve um profundo valor simbólico e jurídico, reafirmando que, inclusive, funções administrativas aparentemente neutras podem configurar responsabilidade penal em contextos genocidas.
Furchner faleceu em janeiro de 2025 aos 99 anos, fechando um dos últimos processos judiciais ativos relacionados diretamente com o Holocausto. Sua morte marcou o ocaso definitivo dos procedimentos penais contra perpetradores nazistas, ao restar já poucos sobreviventes do regime com condições de saúde adequadas para enfrentar um julgamento. Este último capítulo judicial ao redor de Stutthof mostrou o lento, mas persistente caminho para a justiça. Através de processos tardios, mas firmes, a sociedade alemã reafirmou a vigência do princípio de que nenhum crime de lesa humanidade deve ficar sem resposta, por mais tempo que tenha passado, nem mais modesta que tenha sido a participação individual.